Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de Finanças e de RI, Cristiano Grangeiro, e pela coordenadora de RI, Juliana Castelli, e respondida em seguidas pela diretoria durante a sessão do Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, o Cristiano Grangeiro apresentará os resultados. Um impulso tem o poder de mudar o rumo de uma história. Quando guiado por um propósito maior, ele é capaz de transformar milhões de trajetórias. A energia fomenta a educação, movimenta indústrias e proporciona qualidade de vida às pessoas. É um fator essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. E para que o Brasil possa avançar com uma infraestrutura sólida e robusta, a Taesa conecta as 5 regiões do país com energia segura e confiável. Dedicados à implementação, operação e manutenção de mais de 15 mil quilômetros de linhas, somos uma transmissora de energia elétrica com mais de 40 concessões. Crescemos continuamente, investindo em tecnologia, inovação e principalmente em quem faz tudo acontecer. Porque a Taesa somos nós, os agentes que impulsionam a evolução. Nossas operações utilizam sistemas avançados de monitoramento e predição, permitindo um aproveitamento eficiente dos recursos. Aliamos excelência técnica a práticas responsáveis, com respeito ao meio ambiente e às comunidades por onde passamos. Promovemos um ambiente onde a diversidade e a inclusão nos fazem crescer juntos e mais fortes. Atuamos de forma segura para proteger e manter a disponibilidade dos nossos ativos, sempre priorizando a prevenção e o cuidado com a vida. Ética, integridade e transparência são valores que orientam nosso negócio, fortalecendo relações de confiança com acionistas, colaboradores e parceiros. E é assim que geramos valor para a sociedade e construímos um futuro sustentável todos os dias.
Taesa, eficiência que inspira, eficiência que impulsiona. Bom dia a todos, bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa do quarto trimestre e do ano de 2024. Como de costume, vocês poderão fazer suas perguntas pela plataforma com o botão de Q&A durante nossa apresentação. Ao final, abriremos a sessão de perguntas e respostas, onde suas dúvidas serão esclarecidas pelos diretores aqui presentes. Tenha uma boa videoconferência. Indo agora para o slide 3, reforçamos nossos norteadores estratégicos. Nossa missão é conectar o Brasil com energia segura e confiável. Nossa visão é ser a transmissora de energia de maior valor para a sociedade. E nossos 4 valores são: cuidamos genuinamente das pessoas, agimos com integridade, construindo relações de confiança, buscamos a excelência em tudo que fazemos e a Taesa somos nós. No slide 4, destacamos as iniciativas estratégicas de 2024 que estão associadas aos 2 pilares importantes do negócio atualmente: inovação e eficiência. Um deles foi o desenho e implementação do Centro de Serviços Compartilhados. O principal objetivo desse projeto é criar eficiência operacional através da centralização e otimização de processos e recursos humanos, ancorado em 3 principais teses: a melhora do nível de serviço, a centralização e padronização na gestão de processos do negócio e a automação e digitalização. Os benefícios são diversos, indo desde a simplificação e otimização de processos, qualidade e redução do tempo de serviço, até a especialização de colaboradores e desenvolvimento de habilidades em tecnologia e inovação. O projeto está em andamento e todos os processos administrativos estão sendo revisados. Certamente colheremos bons frutos dessa centralização. Outra frente importante foi a implementação de programas de eficientização de custos com a ajuda de consultoria especializada. O trabalho envolveu o levantamento de dados e construção de benchmarks de companhias comparáveis e avaliação dos indicadores de custos que são desdobrados a partir de múltiplos de referência para cada processo avaliado. Outra importante frente foi a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que é um trabalho amplo com a participação de toda a empresa. Nosso objetivo é alinhar a estratégia de TI da Taesa com os objetivos do negócio, promovendo maiores sinergias para impulsionar o crescimento e a perenidade da companhia. Através do PDTI, como ele é chamado, queremos aumentar a eficiência operacional por meio da automação e revisão dos processos, otimização de recursos e melhor utilização de sistemas e dados, assegurando uma operação mais ágil, segura e eficaz. Estamos promovendo a cultura baseada em dados, onde as decisões são fundamentadas em informações precisas e atualizadas, melhorando a tomada de decisões e a competitividade da Taesa. O PDTI inclui medidas para mitigar riscos, com infraestrutura de TI que suporte de forma estratégica o crescimento da companhia, mantendo a segurança e a alta disponibilidade dos sistemas. Uma outra frente de atuação é a revisão da cadeia de valor corporativa e processos internos. Consiste no mapeamento dos 21 macroprocessos que foram derivados do planejamento estratégico. Esse projeto terá duração de 11 meses, envolvendo todas as áreas da companhia, e contempla a otimização do modelo de desdobramento dos processos, cobertura de todos os temas da organização na cadeia de valor, padronização dos conceitos, nomenclaturas, papéis e responsabilidades, definição de uma arquitetura de processos que conecta todos os níveis da organização, definição dos donos de macroprocessos e processos de forma transversal à estrutura funcional, elevação do grau de maturidade com definição clara e objetiva de cada processo interno e o monitoramento da eficiência dos processos através da definição de indicadores. Por fim, a companhia realizou uma importante revisão da estrutura organizacional, focando em áreas estratégicas, entre elas as áreas de operação e manutenção, regulação e gestão de ativos e inovação e qualidade. Um destaque importante do pilar de eficiência é o desempenho dos custos e despesas operacionais da Taesa em 2024, que apresentou um crescimento de apenas 0,9% na comparação com o ano anterior, mesmo com uma inflação no período de quase 5%. Isso é um importante resultado parcial das iniciativas de inovação e eficiência que destacamos no slide. Vamos agora aos destaques do resultado do quarto trimestre do ano de 2024, slide número 5. Em primeiro lugar, o resultado do trimestre foi afetado por diversos eventos não recorrentes relativos à revisão de provisões e avaliação de estoques, onde detalharemos mais à frente.
A RAP do quarto T apresentou um crescimento de 1,6% contra o ano anterior, mesmo com o IGPM negativo do ciclo 24/25. O OPEX recorrente do trimestre totalizou 111,1 milhões de reais, crescendo abaixo da inflação. Já o OPEX recorrente do acumulado de 12 meses somou 390,6 milhões, com um crescimento de 0,9%. O EBITDA regulatório em bases recorrentes do 4T totalizou 480 milhões de reais, com um crescimento anual de 0,8%, e no acumulado de 2024, o EBITDA e a margem recorrentes ficaram praticamente estáveis em relação a 2023, com 1,95 bi e 83,3%, respectivamente. Quando olhamos o IFRS, o lucro líquido do ano registrou 1,7 bilhão de reais, um crescimento de 23,8% contra o ano anterior, em função, majoritariamente, da alta de GPM no fim do ano passado. Energizamos parcialmente os reforços da Nova Trans no final do ano passado, com uma RAP autorizada aqui de 20,8 milhões de reais, e a primeira fase de Pitiguari também com uma RAP de 4,4 milhões de reais. E, por fim, como parte da destinação dos resultados do exercício social de 2024, a administração propõe uma distribuição adicional de proventos no valor de 301,5 milhões de reais sobre o lucro líquido apurado no ano. Com isso, os proventos distribuídos referentes a 2024 serão de 900 milhões de reais, equivalente a 91% do lucro líquido regulatório do ano. Obviamente que isso dependerá da deliberação da AGO, que ocorrerá no dia 29 de abril deste ano. Vamos agora entrar em detalhes em cada um desses destaques. Slide 6, apresentamos o desempenho do lucro líquido regulatório entre o 4T23 e o 4T24. O lucro regulatório registrou uma redução de 32,5% em ano contra ano, totalizando 200,6 milhões de reais no 4T24. Antecipo aqui, como falei no início, que ele foi afetado por eventos não recorrentes relativos à revisão de provisões e avaliação de estoques, que detalharemos em seguida. O EBITDA teve uma queda de 54,5 milhões de reais, cujos efeitos foram: a RAP teve um crescimento de 10,3 milhões de reais, motivado pelo IPCA de 3,9%, que reajustou as RAPs no início do ciclo 24/25, além da entrada dos reforços da Nova Trans no final do ano. Vale lembrar que o GPM, que reajustou 2/3 das nossas receitas, foi negativo para o mesmo ciclo. Já a parcela variável foi afetada por um evento atípico de queda de torres na nossa concessão ETO, explicando o aumento de 10 milhões entre os períodos e registrando 2,1% da relação com a RAP do trimestre. Expurgando esse evento atípico, a relação PV sobre RAP ficaria em 0,6%, em linha com o mesmo período do ano passado. Na linha de OPEX, é onde vemos os principais eventos não recorrentes que afetaram o resultado. No fechamento do ano de 2024, fizemos uma grande revisão de provisões em diversos itens do balanço, exercitando uma reavaliação de montantes, expectativas de recebimento e pagamento. Maiores detalhes sobre eles estão no nosso release de resultados. Na linha de equivalência patrimonial, tivemos uma alta de 65,3 milhões de reais, também explicado por outros eventos não recorrentes, que partiu do mesmo exercício de avaliação de provisões. Os principais efeitos da equivalência estão associados à reversão da provisão de PVA e multas nos empreendimentos do Grupo AIE, que representa as concessões Aimorés, Paraguaçu e Ivaí. Essas revisões afetaram tanto a linha de receita líquida quanto o OPEX, como podem ver no slide. Aqui também há o efeito macroeconômico positivo na receita e negativo nas despesas financeiras das nossas participações. Já o aumento de 28,4 milhões na linha de depreciação e amortização se deve à unitização retroativa de ativos, que explica quase 15 milhões de reais da variação e é um efeito não recorrente, além do aumento no volume de unitização, principalmente em saída, em função do aumento da nossa base de ativos. O estado financeiro apresentou um desempenho negativo de 91,1 milhões de reais, explicado basicamente pela deterioração macroeconômica associado
ao aumento da nossa dívida bruta e redução da nossa posição de caixa entre os períodos comparados. É importante destacar nesse slide que o resultado negativo do lucro líquido regulatório foi majoritariamente afetado por eventos não recorrentes e contábeis, isto é, sem efeito caixa. Agora, no slide 7, detalhamos o desempenho do lucro líquido regulatório no acumulado do ano de 2024, explicando os principais efeitos na variação entre os anos. O lucro de 2024 totalizou 991,5 milhões de reais, registrando uma queda de 7,5% ano contra ano. E como vocês verão, os principais motivos são os eventos não recorrentes e o impacto macro no resultado financeiro. A variação negativa de 138,1 milhões de reais no EBITDA se deve basicamente pelos eventos não recorrentes. Isto é, incluindo esses eventos, o EBITDA praticamente andou de lado. Vocês verão isso no slide seguinte. Bem, detalhando esses eventos, vemos uma queda na RAP de 15,3 milhões de reais, explicada pelo efeito líquido do reconhecimento de receitas complementares pontuais relativas ao EUSH, cujo efeito líquido foi da ordem de 24 milhões de reais na comparação dos períodos. A PV apresentou uma piora de 43,3 milhões de reais, também influenciada por dois eventos pontuais e atípicos em 2024, um em Janaúba, no início do ano, e outro da ETO, que mencionamos no slide anterior. Associados a eles, tivemos, em 2023, duas reversões relevantes de provisão de PV, na Nova Trans e AT, que juntas somaram 28 milhões de reais, destacados nos últimos calls de resultado. Vale destacar aqui também que, se expurgarmos os dois eventos atípicos de PV em 2024, a relação PV sobre RAP ficaria em 0,9%. O OPEX apresentou um aumento de 71 milhões de reais e, como podem observar, praticamente os mesmos eventos não recorrentes destacados no 4T24 também afetam o acumulado de 12 meses. Isto é, excluindo esses efeitos pontuais e não caixa, o OPEX recorrente teve um crescimento abaixo da inflação. A equivalência patrimonial apresentou um desempenho positivo de 99,2 milhões de reais, que além dos eventos não recorrentes do 4T e do efeito macro na receita operacional líquida e nas despesas financeiras, ambos explicados no slide anterior, ele também foi afetado pela entrada de operação de Vai entre 2023 e início de 2024. Já o desempenho da depreciação e amortização sofre os mesmos efeitos explicados do 4T24, com uma parcela não recorrente de depreciação retroativa. E, por fim, o desempenho do resultado financeiro foi afetado pelo aumento do IPCA e maior posição de dívida líquida, isto é, maior dívida bruta e menor posição de caixa entre os períodos comparados, assim como falamos no slide anterior. No slide 8, apresentamos o EBITDA regulatório ajustado, que é uma visão pro forma, exclui os eventos não recorrentes que mencionamos nos slides anteriores e estão detalhados no release de resultados que divulgamos ontem. Essa visão é importante para mostrar o desempenho do resultado em bases recorrentes e facilitar o entendimento dos investidores sobre nossas expectativas futuras em relação ao nosso resultado operacional. Quando observamos a receita líquida ajustada, o desempenho é de 1,2% positivo na variação do 4T23 contra o 4T24 e estável na comparação entre 2023 e 2024. Aqui, excluímos as receitas complementares do EUSH e os eventos e reversões pontuais de PV. Assim, vemos que o resultado recorrente foi positivo, mesmo diante de um GPM negativo, que registrou a maior parte das nossas RAPs do ciclo 24-25. Um grande destaque é que tivemos um desempenho do OPEX abaixo da inflação em 2024, uma vez que o IPCA ficou em 4,8% no ano, o que mostra um ganho real tanto na visão do trimestre e principalmente na visão do acumulado de 12 meses, que cresceu menos de 1% na comparação entre 2023 e 2024. Destaco aqui o esforço da companhia na otimização de custos, com foco em diversas iniciativas de eficiência operacional. Chegamos ao final do ano com o OPEX praticamente flat. Isso é o início. Temos ainda ações para executar e concluir. Esperamos trazer melhores resultados operacionais. Como resultado disso tudo, o EBITDA ajustado totalizou no quarto trimestre de 2024
480 milhões de reais e quase 2 bilhões de reais no acumulado de 12 meses, com um desempenho de 0,8% positivo e de 0,2% negativo, respectivamente. Já as margens EBITDA registraram 81,2% no TRI e 83,3% no ano, com uma pequena queda na comparação com os respectivos períodos anteriores. Novamente, reforço que foi um ano com ótimo desempenho, considerando o efeito negativo do GPM nas receitas e o fato de que nossos empreendimentos em construção ainda não contribuíram de forma relevante para o ano que passou. Passando para o slide 9, apresentamos o lucro líquido IFRS de 2024. O lucro societário totalizou 1,7 bilhão de reais em 2024, com um aumento de 23,8% na comparação com 2023. Vejam que as duas linhas que impulsionaram esse aumento foram o EBITDA e equivalência patrimonial. Observando as principais variações, fica claro que em ambas as rúbricas, a receita de correção monetária teve um aumento substancial. Somando essas duas receitas, consolidado e participações, o impacto é de 593 milhões de reais. A variação na correção monetária do ativo contratual é explicada pela recuperação do GPM, principalmente no final do ano passado, nos meses de outubro e novembro. O GPM corrigiu o ativo contratual, as concessões de categoria 2, em 6,3% em 2024, enquanto em 2023 essa correção foi negativa de 3,5%. Por isso, a variação na receita foi tão expressiva. As explicações apresentadas no regulatório quanto aos não recorrentes são as mesmas para o lucro IFRS, podendo divergir nos montantes. Vamos seguir para o próximo slide, só adicionando apenas a redução da margem de implementação de infra, que foi afetada negativamente com a entrada em operação de Bahia entre 2023 e início de 2024, lembrando que esse efeito no lucro é puramente contábil. Vamos falar agora, no slide 10, do status dos nossos empreendimentos em construção. Já obtivemos todas as novas licenças ambientais dos projetos, exceto Juruá, que acabamos de assinar o contrato de concessão, e agora o foco total é na conclusão das obras. Energizamos os 2 reforços da Nova Trans entre final do ano passado e início deste ano, com uma antecipação de 3 a 6 meses do prazo anel e uma RAP total autorizada de 38,9 milhões de reais. Vale lembrar que, por serem reforços valorados a VOC, valor original contábil, em sua grande parte, a RAP estimada pela companhia ser reconhecida no resultado é de aproximadamente 35 milhões de reais, sendo a diferença dos valores uma receita antecipada que deverá ser devolvida a partir do próximo ciclo de revisão tarifária desse reforço, lá em 2029. Além disso, entregamos uma fase de Pitiguari, equivalente a 20% do total do projeto, com uma antecipação de 26 meses em relação ao prazo regulatório, um grande marco de implantação da Taesa. A segunda fase de Pitiguari está avançando bem. Tanto a subestação de Videira e a linha de transmissão tiveram importantes avanços nas montagens e no lançamento de cabos. Saíra e Tangará também estão evoluindo muito bem, principalmente nas subestações com as construções das casas de comando. Continuamos com a expectativa de conclusão para esses 3 projetos de mais de 2 anos antes do prazo anel. Ananaí tem sido nosso maior desafio, uma vez que a obtenção da licença ambiental foi bastante afetada pelo atraso do IBAMA, mas continuamos trabalhando para reduzir os impactos desse atraso. Bem, quando olhamos os investimentos, nós realizamos, em 2024, 1 bilhão de reais em investimentos, ficando dentro da nossa expectativa para o ano entre 0,9 e 1,1 bi. Para 2025, os investimentos nesses projetos, mais os 5 reforços de grande porte remanescentes, devem ficar entre 1,6 e 1,8 bilhão de reais. Fizemos uma atualização na curva de CAP esperada para os anos seguintes, em função da inclusão de Juruá no Gás e pelo impacto do atraso em Ananaí. Com isso, a expectativa para 2026 ficou entre 400 e 600 milhões de reais e para 2027 entre 100 e 200 milhões de reais. Vale destacar aqui
que essa é uma expectativa da curva de CAPEX e que pode, portanto, ser alterado no futuro, sendo hoje a nossa melhor estimativa. Slide 11, falamos sobre o endividamento atual da companhia. Ao fim do ano de 2024, a dívida líquida total da Taesa atingiu 11,1 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações. E a alavancagem se estabilizou em 4 vezes desde 2T24. O custo médio real das nossas dívidas está em 5,37%, afetado pela alta recente do CDI, com prazo médio de 4,7 anos. Nossa posição de caixa fechou o ano em 1,1 bilhão de reais, e o mix de índices está em 61% das dívidas indexadas ao IPCA e 36% indexada ao CDI e mais 3% indexada ao IGPM. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido, AAA. Importante ressaltar que, ao final de 2024, a Fitch reafirmou o rating local AAA e a perspectiva estável, reforçando a posição da companhia entre as empresas com melhor risco de crédito no país e mostrando sinais positivos sobre a evolução e execução da nossa estratégia financeira e de capital. Passando para o slide 12, a Taesa, por meio do seu Conselho de Administração, propõe a destinação dos resultados de 2024 com uma distribuição de proventos remanescente de 301,5 milhões de reais a título de dividendos mínimos obrigatórios. Essa distribuição equivale a 88 centavos por unidade da Taesa, com a data base no dia 29 de abril, condicionada naturalmente à aprovação em Assembleia Geral Ordinária nessa mesma data. Com essa distribuição, os proventos destinados do resultado da assistência social de 2024 totalizam 900 milhões de reais, o que equivale a um payout de 90,8% em relação ao lucro líquido regulatório. Esse payout ficou acima de 75% do lucro regulatório, uma vez que o mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social, que é baseado no resultado do IFRS, foi superior. No próximo slide, explicaremos em detalhes o resultado dessa diferença, mas antes, é importante dizer que, visando otimizar o nosso fluxo de caixa e a gestão da alavancagem, o pagamento proposto do remanescente ocorrerá em 2 momentos. Em 28 de maio de 2025, no valor de 190,6 milhões de reais, e em 27 de novembro, 110,9 milhões de reais. E para finalizar, no slide 13, explicamos o racional da proposta de distribuição de proventos. O lucro líquido regulatório de 2024 totalizou 991,5 milhões de reais, voltando com o ajuste da RAP de 7,3 milhões de reais, reapresentado em 2024 por força da revisão tarifária, como temos feito a cada distribuição deste ano, o lucro líquido ajustado ficou em 998,8 milhões de reais. Considerando que a nossa proposta de distribuição de proventos para 2024 é de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório, chegamos ao valor de 749,1 milhões de reais a serem distribuídos sobre o resultado do ano. Como parte do processo de aprovação da destinação do resultado, é importante verificar se este valor de 749,1 milhões de reais é superior ao mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social. Vamos, então, para o gráfico abaixo. Partimos do lucro líquido IFRS ou societário do ano, que fechou em 1 bilhão e 694 milhões de reais. Retiramos a reserva de incentivos fiscais em 10,3 milhões de reais, chegando ao lucro ajustado de 1 bilhão e 684 milhões de reais. Como o Estatuto define o dividendo mínimo obrigatório em 50% do lucro líquido IFRS ajustado, chegamos no montante de 841,8 milhões de reais. Por fim, precisamos incorporar o imposto de renda retido na fonte nos pagamentos de JCP realizados em 2024 no valor do mínimo obrigatório, chegando então a 900,1 milhões de reais, com o mínimo obrigatório a serem destinados sobre o resultado de 2024. Isso é, para o exercício de 2024,
Uma vez aprovado em AGO, iremos pagar o dividendo mínimo obrigatório de R$ 900 milhões, equivalente a 90,8% do lucro líquido regulatório. Bem, era isso que tínhamos para apresentar. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Bem, bom dia a todos. Obrigado aí pela participação e pela apresentação. Nós temos aí mais de 500 pessoas presentes conosco, é um grande privilégio conversar com vocês sobre o resultado do ano de 24 da Taesa. Antes de passar a palavra aqui para as considerações iniciais do PEC, nosso diretor-presidente, só apresentando os demais diretores, além do Rinaldo, nosso presidente, Kátia Pereira, nossa diretora financeira de RI, Fábio Fernandes, nosso diretor de negócios e estratégia, Luiz Alves, nosso diretor técnico, e Gel Andrade, nosso diretor de implantação. Estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês tenham aí, qualquer, para termos um call produtivo. Então, PEC, eu passo a palavra para você para fazer suas considerações iniciais. Tá bom. Muito obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar falando aqui dos resultados, falando das perspectivas da companhia e também a gente verifica aqui a nossa diretoria completa, né, com o preenchimento de todas as posições. Então, nós temos aqui uma perspectiva de um plano de trabalho aqui para o ano de 25 muito forte, com muita coisa por fazer e cada um dos membros aqui que foram mencionados pelo Cristiano tem um papel super importante na entrega dos resultados e da geração de valor da companhia. Eu vou começar falando sobre o trimestre, que é um trimestre, né, com alguns pontos específicos aí de reversão de provisões, então ele é um pouco até complexo na comparação e na análise que era feita, mas acho que a gente procurou fazer um trabalho através do release, através dos materiais, para mostrar, né, que temos aí alguns ajustes específicos de revisão de, principalmente, provisionamento, tanto positivo quanto negativo, que foram feitos, mas que a perspectiva, né, a gestão e os programas de custo que a gente está fazendo mostraram que, quando você tira todos esses efeitos, a gente teve um comportamento de custo de um aumento de aproximadamente 1%, bem abaixo dos níveis da inflação, e é essa tendência que a gente quer aplicar para a companhia para os próximos períodos. O Cristiano falou do Centro de Serviço Compartilhado, PDTI, Programa de Eficientização de Custos, e também revisão de nossa estrutura, né, com foco em eficiência. Então, tudo isso está em andamento, a gente já começou a colher alguns frutos disso e, com certeza, vamos ter bastante coisa para discutir durante o ano de 25 e estar reportando aí para o mercado. Também destaco, né, o EBITDA regulatório nosso, recorrente, em linha com o ano anterior, tanto no trimestre quanto no ano completo, em que pese a gente ter tido um comportamento do IGPM negativo. Então, acho que a gente começa com essa perspectiva que eu gostaria de passar para todos vocês. Outros pontos importantes que não pode passar desapercebido, a energização de Pitiguari e Nova Trans, que são muito positivas aí para a nossa receita crescente que a gente tem do próximo ano e meio, que a gente vai ter bastante crescimento de receita. E também um outro ponto a destacar foi um trabalho que foi feito aí de muito tempo e nós obtivemos aí um aumento no prazo das concessões de Aimorés e Paraguaçu, em função de discussões que a gente vinha tendo com o órgão regulador, e a gente aumentou o prazo de concessão. Então, isso também é positivo, e nesse aumento a gente está falando de quase 75 milhões de reais adicionais em função de reconhecimento de alguns eventos que fizeram com que a gente tivesse atraso nessas obras. Então, eu destaco isso também como bastante positivo. Vou falar um pouco de dividendos, né, que é um ponto sempre importante. Lembrando que no começo do ano nós falamos de duas coisas que aconteceriam no ano. Uma era a gente mudar a base de cálculo dos dividendos, né, dos livros IFRS para o regulatório. A gente fez isso.
E o outro ponto é que a gente deu a indicação de pagamento dos 75% como mínimo do lucro líquido regulatório, e agora vocês observaram pela apresentação do Cristiano que nós atingimos ligeiramente superior a 90% do regulatório. Isso em função de que os ativos contratuais nossos tiveram uma correção muito forte nos últimos meses do ano, então a gente teve um resultado pelo IFRS maior. Isso fez com que a gente, com a necessidade de pagamento dos 50% do lucro societário, a gente alcançasse esse 90,8%, que é o que a gente está propondo para a Assembleia. Lembrando que a diferença de 75% era algo que a gente conseguiria fazer o pagamento, a recomposição disso ao longo dos próximos períodos. Então, a gente está, na verdade, simplesmente antecipando esse efeito, tudo totalmente alinhado com o nosso fluxo de caixa, com o nosso planejamento de investimentos também, sendo que a gente tem ainda 2 bilhões aproximadamente de investimentos por fazer para os 5 projetos maiores que a gente tem em andamento. Eu queria falar também do novo ciclo que a gente tem em 2005, onde a gente tem, né, a consolidação desses projetos de eficientização, o cenário macro. Eu destaco também essas questões relacionadas com IGPM um pouco sinalizando maior, IPCA maior. Isso obviamente traz um reflexo na nossa receita futura. Então, a perspectiva de a gente ter um aumento na nossa linha de RAP, na nossa linha de receita líquida, bastante positivo. Obviamente que o cenário de juros é preocupante tanto, né, para o estoque de dívida que nós temos, quanto para investimentos futuros. Como eu disse, a gente tem 2 bilhões de CAPEX para executar nos projetos em andamento, então tem financiamentos a serem feitos, mas o que a gente fica bastante tranquilo é que a qualidade de crédito da companhia, que somos uma empresa AAA, faz com que a gente consiga fazer captações muito eficientes, e a gente vai estar olhando oportunidades de fazer captações no momento adequado para que a gente tenha um bom retorno até nos novos projetos que com certeza virão por aí. Lembrando que nós tivemos uma última captação que também trouxe e vai trazer um bom alívio para o nosso fluxo de caixa de 25 e 26 e 27, onde nós fizemos uma emissão com 3 anos de carência de juros. Isso nos ajuda, obviamente que os juros ele vai ser reconhecido contabilmente, impacta o resultado, mas do ponto de vista de caixa, isso também é muito positivo, e a gente vai ter quase, fazendo uma conta muito conservadora, quase uns 250 milhões aí nesse período acumulado que vão deixar de sair em função dessa carência de juros obtida. Lembro também, né, do término dos 5 projetos que vão adicionar receita para o ano de 25, 26, né, então isso também é bastante positivo. E eu sempre destaco, acho que nas conversas que a gente tem, né, com o mercado e nos eventos da companhia, a desalavancagem contratada da companhia. Então, a gente, com o aumento dessas receitas dos projetos em andamento, a gente sabe que para o ano de 25, porque teve alguns projetos, como o Cristiano falou, a gente teve uma passagem por questões aí de licenciamento, a gente passou de 24 para 25, então nós vamos ter um valor um pouco maior, né, de desembolso em 25 do que a gente tinha previsto. Então, a nossa alavancagem deve estar variando pouca coisa com relação ao nível que ela fechou de 4 vezes dívida líquida e EBITDA. Mas a partir do ano de 26, a gente começa a ver o que eu chamo de desalavancagem contratada, que é a redução em função do que deve entrar de RAP, e a gente ter os projetos aí contribuindo para o cash flow da companhia. Para o ano e obviamente que essa desalavancagem permite a companhia pensar em projetos, em participar de projetos, em ter crescimento, lembrando que sempre que você participa de um leilão, você tem um período aí que de fato você tem o desembolso. Então, a gente está em condições, né, eu estou até antecipando eventualmente uma pergunta, a gente sempre pode olhar projetos para que a gente, em leilões, porque a gente entende essa desalavancagem vai permitir que a gente tenha condição. Obviamente, não conhecemos as condições e as regras que virão por aí, mas, em tese, é algo que a gente, com certeza, vai estar analisando.
O ano de 25 também nós vamos ter a revisão do planejamento estratégico, temos uma agenda regulatória bastante importante nesse ano, com discussão da questão relacionada, né, com a agenda regulatória relacionada com o fim das concessões. Então nós vamos ter uma participação junto à ABRAT, junto a algumas outras empresas, para a gente marcar a nossa posição com relação a isso, sem desprezar a agenda de inovação, que eu acho que nós estamos no momento de trazer bastante o pensamento de inovação, pensando em eficientização dentro da companhia. Isso a gente também já começa a mostrar alguns resultados, ou seja, a gente tem uma perspectiva, né, de um resultado que a gente culmina aí com essa declaração de dividendos acima do que a gente tinha indicado, né, do 75 para ligeiramente acima do 90, e a perspectiva de um ano, acho que com bastante frente de trabalho, como a gente está destacando, que eu vejo de uma forma bastante positiva, até aproveitando os indicadores macroeconômicos aí que devem nos ajudar durante o próximo período. Então, essas eram as considerações iniciais, Cristiano, e vamos ver as perguntas que tem. Excelente, Peck, obrigado. A gente recebeu uma série de perguntas aqui, algumas delas até você acabou já respondendo, mas eu vou aqui então para uma que vale a gente discorrer um pouco mais, que é sobre o vencimento das concessões. Eu recebi umas 2 ou 3, mas eu vou tentar concentrar em uma do sell-side aqui da GF, Rafael. Gostaria de saber quais os próximos passos da gestão com relação às concessões que se aproximam dos seus vencimentos. A companhia avançou nesse planejamento em relação ao compartilhado na última reunião. Vocês vislumbram a possibilidade de extensão desses contratos? Que vocês podem sinalizar para que possamos ter uma noção mais clara sobre, né, os próximos passos relacionados a esse vencimento. E só para alguém falou que 2028 iniciaria os nossos vencimentos. Não, eu vi a pergunta aqui, nossos contratos começam a vencer em 2030, tá? Então, só para dar esse esclarecimento. Bom, nós temos várias iniciativas em andamento com relação a essa questão do término das concessões. Existe uma tomada de subsídio por parte da ANEEL, para que, né, as empresas se posicionem com relação ao entendimento. Então, esse é um processo que ainda vai demorar um tempo. Então, a gente não consegue hoje, provavelmente não vamos conseguir, dentro do ano de 2025, falar qual que vai ser a condição da eventual renovação, relicitação dos contratos que vão existir. Mas o que existe, sim, é essa tomada de subsídio, são informações e são diálogos com a ANEEL, via ABRAT, via a própria empresa diretamente com o órgão regulador, para que a gente vá mostrando a nossa posição com relação ao que, entre os cenários que tem para acontecer, um cenário que a gente entende que pode ser mantido com a renovação dos contratos em condições diferentes, condições econômicas diferentes. Acho que sempre é importante ressaltar isso, mas é algo que a gente vai estar trabalhando dentro desse cronograma que a gente tem. Então, o ano de 25, eu acho que vai ser um ano bastante chave, como eu destaquei na minha fala inicial, que a gente vai ter bastante atividade, né, junto a órgãos setoriais, junto à própria ANEEL, para a gente ter uma melhor visibilidade do que vai acontecer ao final das concessões com os contratos existentes, sem prejuízo de outras questões e discussões que podem acontecer durante o ano. Obrigada, Peck. A nossa próxima pergunta eu vou direcionar à nossa diretora financeira e de RI, Kátia Pereira, e trata de um tema que o Peck já falou um pouco, mas acho que você vai conseguir elaborar ainda mais, e é do investidor pessoa física Reinaldo Veríssimo Francisco. Ele pergunta: dado a queda das margens nos últimos leilões de transmissão, como pretendem baixar a alavancagem que subiu de 3,7 para 4? Os dividendos propostos não deveriam ser utilizados para reduzir essa alavancagem? Obrigada, Juliana, pela pergunta. O PEC já endereçou grande parte da resposta, mas basicamente a gente já tem uma alavancagem, uma desalavancagem contratada com a entrada dos novos empreendimentos em operação. E, além disso, todo o trabalho que a companhia já começou e a gente continuou 2025 com foco na eficiência, ela também vai resultar também numa descompressão em relação a essa alavancagem também, tá? Então, em relação ao que já foi dado e foi comentado pela companhia como prática de distribuição de dividendos, a gente
mantém aquilo que foi dado, né, entre 90% e 100% dos dividendos regulatórios para os próximos anos. Então, isso está mantido, isso cabe dentro do nosso planejamento financeiro, dado o que a gente já consegue enxergar, essa desalavancagem contratada a partir de 2026, tá? Então, a gente já vê essa alavancagem que a gente fecha o ano de 2024 com 4, a gente vê ainda uma leve subida em 2025, mas a partir de 26 ela começa, de fato, a ter uma trajetória descendente. Obrigado, Kátia. Eu vou para uma pergunta aqui, indo já na linha de leilões, eu vou passar para o Fábio, nosso diretor de negócios. São duas perguntas, eu vou juntar aqui. Uma é o Paulo Miranda, perguntando a possibilidade de participar de leilões fora do Brasil, e a outra até agradecendo aqui um pouco os resultados da companhia, Matheus Santoa. Quero saber apenas a visão de vocês em relação aos próximos leilões, né? Como é que é a expectativa da companhia. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Paulo e Matheus, pela pergunta e obrigado a todos por estarem conectados conosco nessa divulgação de resultado. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, em relação à participação internacional, considerando o vasto mercado, né, que se aproxima aqui do Brasil, né, que nós temos aqui no Brasil, nós hoje, na companhia, não temos essa intenção de atuar fora das fronteiras brasileiras, né, considerando que tantos assuntos e tantas oportunidades que virão à frente, dentro de um cenário de transição energética, dentro de um cenário de energização da economia, né, através de uma demanda maior de energia, da demanda da inteligência artificial e das consequentes necessidades de energia para poder suportar os data centers. Então, o que a gente vê são oportunidades muito grandes aqui para a companhia nesse futuro próximo, devido a essa mudança que está ocorrendo e dessa demanda cada vez maior da energia para suportar esse novo ciclo aí da economia. Então, essa é a nossa percepção atual. Nada que a gente não é que não existe nenhuma definição que não participaremos internacionalmente, mas dado esse cenário atual, a alocação de capital mais iminente seria atuar aqui no Brasil. E lembrando que, nesse cenário de transição energética, né, sem a transmissão, que é tão essencial para que a gente possa ligar a geração ao polo demandante, né, dessa energia, ela é ela que possibilita, né, e que é um dos estruturantes que possa fazer com que essa transição energética aconteça. Tá ok? Obrigado aí, Paulo. Obrigado, Matheus. E fico aqui à disposição para qualquer outra pergunta. Obrigada, Fábio. A nossa próxima pergunta vem do investidor pessoa física, Roger Avakian, e eu vou direcionar a Kátia, nossa CFO e DRI. A pergunta é a seguinte: a nova tendência para o IGPM seria uma subida gradual? Obrigada pela pergunta, Roger. A gente vê realmente uma subida expressiva agora para 25, então a gente vê um IGPM já apontando para o IGPM de RAP na casa de 9%, né? Então, acho que esse crescimento, é o crescimento que a gente está vendo para a próxima atualização de RAP. Obrigado, Kátia. Eu estou tentando aqui juntar algumas outras perguntas. As perguntas foram as aqui relativas a dividendo, alavancagem, crescimento. Tentando pescar aqui se tem alguma nova, mas me parece que as perguntas foram respondidas. Dá mais uns segundinhos aqui para ver se a gente recebe mais alguma que possa esclarecer mais algum tema. Acho que também a apresentação foi bastante compreensiva em relação a todos esses pontos, projetos. Bem, assim, acho que dado o andar aqui, chegando ao final aí do call de resultado, conseguimos aqui esclarecer as principais dúvidas dos acionistas e investidores. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Vou passar aqui uma palavra final aqui para o nosso diretor-presidente Pecchio para fechamento do call. Obrigado, Cristiano. Bom, outra vez, né, obrigado aí pela participação e interesse de todos. Fica aqui a mensagem, né, de otimismo com relação
ao futuro da companhia em termos de perspectiva macroeconômica, tem a questão de juros que nós estamos monitorando e a gente acha que está fazendo uma gestão bastante adequada aí da questão dos financiamentos da companhia. Oportunidades de crescimento serão analisadas, como eu disse, tem uma agenda regulatória, tem um planejamento estratégico, ou seja, tudo isso somado ao nosso esforço que nós estamos fazendo de eficientização, de gestão de custo, faz com que a perspectiva para o ano seja bastante positiva. Então, com certeza o tempo vai passar, nós vamos ter outros calls aqui para a gente comentar, mas tenho certeza que essa minha visão aqui otimista deve estar nos próximos trimestres a gente trazendo bons resultados para fazer com que ela se comprove e, obviamente, trazendo sempre o que, de fato, os números vão estar mostrando, né? Estamos sempre muito atentos e acho que a gestão, volto a reforçar aqui o ponto de ter a diretoria completa, que acho que é super positivo para a execução do projeto, para pensar em futuro da companhia. Então, fica aqui essa mensagem de otimismo para o ano de 25. Obrigado pela participação de todos. Obrigado aos times aí que trabalharam muito para a gente chegar nesse ponto e nos vemos aí no próximo trimestre. Um abraço a todos.